Irmãos, que a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo seja sobre a tua vida, amém? Glória a Deus. Queridos, coloque de pé neste momento. A gente está dando início a mais um culto de louvor e gratidão a Deus. Que não seja mais um domingo, que não seja apenas mais um culto, mas que seja um momento onde realmente Deus possa transformar as nossas vidas. Possa tocar nos nossos corações, possa nos restaurar, possa nos encher, possa transformar aquilo que precisa ser transformado, possa resgatar aquilo que precisa ser resgatado, possa alterar o quadro das nossas vidas naquilo que precisa ser alterado. Que não seja mais um momento, mas que seja um encontro com Jesus. Como aquela mulher samaritana naquele poço, naquele dia, ela se encontrou com Jesus e a vida dela foi transformada. A vida daquela mulher foi transformada, a casa dela foi transformada. Que hoje possa termos esse encontro com o nosso Mestre, porque Ele se faz presente em nosso meio. Amém, queridos? Glória a Deus. Abram comigo em Salmos, capítulo 19. É um dos salmos mais lindos, que exaltam a excelência, a criação do nosso Senhor. Salmos 19, do 1 até o verso 9, nós estaremos lendo. Eu vou acompanhar aqui com vocês. Diz assim o Salmo 19: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Verso 2: Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Verso 5: O qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói. Eu não consegui ler ali embaixo. Principia numa... obrigado. Percorrer o seu caminho. Verso 6: Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Verso 7: A lei do Senhor é o quê? Aleluia. E restaura a nossa... O testemunho do Senhor é... E dá sabedoria aos simples. O verso 8 diz assim: Os preceitos do Senhor são o que, igreja? São retos e alegram o nosso... E o mandamento do Senhor é puro e ilumina os nossos olhos. E o verso 9: O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Esse é o nosso Deus. Amém? Feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração. Se desligue de tudo neste momento e eleve o teu pensamento até o trono do Senhor. Nós não estamos aqui em mais um momento, mas nós estamos diante daquele que tudo pode, do Deus Todo-Poderoso. E nós entramos neste lugar chamado casa de oração, e nós marcamos o encontro com Ele, e nós queremos ser transformados pelo Seu poder. Nós queremos ser transformados, Senhor, pela Tua graça. Nós queremos, Senhor, sermos transformados pela Tua glória. Que o Senhor possa tocar nas nossas vidas nesta noite, Pai. Em cada coração aqui presente, em cada lar aqui representado, Senhor. Pai, manifesta o Teu poder. Que o Teu Espírito Santo passeie na Tua igreja. Passeie nas nossas vidas, nos nossos corações. Nos limpa, nos purifica, nos torna, Senhor, santos em Tua presença. Santifica-nos, ó Pai, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer.
Pai, toca no meu irmão que tanto necessita do teu toque nesta noite. Na minha irmã que tanto necessita deste toque nesta noite, Pai. Restaura-nos, Senhor. Enche a nossa alma de regozijo, de júbilo, ó Pai. Muda a nossa história, Senhor. Faz-nos, ó Pai, uma nova história. Que o Senhor possa marcar as nossas vidas nesta noite. Marcada a cada coração, Pai. O Senhor tem liberdade em nosso meio, Senhor. Nós repreendemos aquilo que não vem de Ti, Pai. Todo levante contra este culto, que caia por terra no nome santo e precioso de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E tudo quanto seja feito aqui, seja feita para a Tua glória, para a Tua honra, Senhor. É a nossa oração. Nome santo e precioso de Jesus Cristo é que oramos e agradecemos. Amém, amém e amém. Aplaude o nome do Senhor. Ministério de louvor. Aleluia, Ele é digno, igreja. Aleluia. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Feche teus olhos e adore a Ele nesse momento. Obrigado, Jesus, por Tua presença em nosso meio. Toca em nossos corações nessa noite. Recebe a nossa adoração. Recebe a nossa adoração, porque o Senhor é merecedor de toda a honra, toda a glória, Jesus. Nós estamos aqui por Ti, Pai. Estamos aqui para agradecer por mais uma semana que se passou e pedir que a semana que vai se passar seja uma boa semana, Pai. Protege-nos, nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce essa canção. Declare, meu amado. E os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce essa canção. E os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, só a igreja. Por toda a eternidade, Tu, grande Deus, exaltado, Senhor da grande Deus, seja louvado.
desde os confins da terra, desde os confins da terra, no mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado Dê uma linda salva de palmas para Ele que é digno de toda a honra, glória e louvor. Você pode se assentar, meu querido. Jesus, estamos em Tua presença, Pai. Obrigado por abrir mão da Sua glória para morrer naquela cruz por mim e por cada irmão aqui nessa noite. Sem o Teu sacrifício nós não estaríamos aqui. Nós antes éramos Teus inimigos, mas hoje somos amigos, somos filhos de Deus. Aleluia. Abriu mão da Sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Declare, meu amado, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, sobre todo nome. Abriu mão da Sua glória, abriu mão da Sua glória, e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua
confessará que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o nome sobre todo nome, aleluia. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo. Esse é o nome que cura o enfermo, meu amado, aleluia. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas o nome sobre todo nome pode te curar, aleluia. Nome sobre todo nome, Jesus, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, declare, e príncipe da paz. Sua igreja, seu nome é Deus, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é e príncipe da paz, aleluia. Aleluia, Senhor, nós entronizamos o Seu nome nessa noite. Nós queremos Te dizer, Senhor, tudo que o Senhor é maravilhoso, conselheiro, Deus forte. E nós sabemos que há poder no Teu nome, Senhor. E é por isso que nós clamamos Ele neste lugar. E é por isso que nós clamamos Ele aqui nesta noite, nas nossas vidas, nas nossas casas. Nós o adoramos na beleza da Tua santidade, Senhor. Porque o Senhor entregou tudo por amor a nós, Pai. Então nós Te agradecemos e entronizamos o Teu nome aqui. Santo, santo é o Teu nome. Digno de toda honra, de todo louvor, de toda a nossa adoração, de toda a nossa vida, embora sejamos indignos, infiéis. O Senhor é digno, Senhor, recebe o louvor da Tua igreja, a Tua igreja que Te ama e Te adora, Jesus. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu. Para satisfazer o Criador Ele morreu. Para que a Sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens,
ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu. Para satisfazer o Criador Ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Aleluia. Tu és santo. Você pode se assentar, meu querido. Glórias a ti, Jesus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus por mais uma noite na casa do Senhor. Que bom que estarmos aqui, podendo louvá-lo, ouvir a sua palavra, rever os irmãos. E é uma grande bênção. Pode ter certeza que a sua semana ela já começa diferente, debaixo da presença de Deus, da sua palavra e no mover do Espírito Santo. Então não desconecte, não perca nada que o Senhor tem preparado para nós, e nós também tributamos a Ele a honra, o louvor, a adoração, através dos cânticos, do nosso coração aberto. Então que você possa oferecer a sua vida nessas 2 horas, não é, que ficamos aqui na casa de Deus. Irmãos, antes de eu pregar a palavra, eu queria chamar todas as crianças que irão para as salinhas. Pode vir à frente para nós orarmos. Em seguida a Giovana estará louvando ao Senhor, já pode também se preparando. Pode vir todas as crianças, estarão ali ouvindo a palavra de Deus através das professoras, das auxiliadoras. Estenda suas mãos para cá, feche seus olhos. São seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, são o nosso futuro, são a herança que Deus nos deu, e eles estão aqui hoje aprendendo mais um pouco no caminho que deve andar. Então traga para a igreja, traga para a escola, porque eles não vão nunca esquecer do que o Senhor está semeando no coração deles. Amém? Pai, nós te agradecemos nessa noite pela vida dessas crianças, ó Pai. Te louvamos porque estão crescendo não só na estatura, mas no conhecimento e na graça do Senhor. Que o Teu Espírito Santo continue intervindo, influenciando na vida dos nossos filhos, netos, sobrinhos. Pai, que a Tua graça proteja essas crianças por onde elas forem, Pai, na escola, nas brincadeiras, dando livramento na casa, ajudando os pais na criação dos seus filhos, os avós. Pai, que o Teu amor, a Tua graça, o Teu poder seja derramado sobre eles a cada dia. Pai, abençoa as professoras, as monitoras, que eles sejam um instrumento de Deus na vida dessas crianças, ó Pai. E cada semente seja fértil nos corações, que a Tua bênção seja derramada. É a nossa oração, no precioso nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir bem forte o Senhor. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém?
escolheste-me e agora eu sou teu. Bem semelhante a ti, Senhor, eu quero ser. Renova-me, eu quero te servir. Vem limpar e transformar meu coração. Só tu, Senhor, enxergaste o meu valor. Tudo sabe, soberano Criador. Eu quero ser lapidado por tuas mãos. Faz o teu querer em mim. Já não quero ser igual. Hoje eu vivo só pra ti. Me prepara pra te encontrar, Senhor. Cristo vem me lapidar. Eu preciso mais de ti. Vem encher-me com o teu Espírito. Só tu, Senhor, enxergaste o meu valor. Tudo sabe, soberano Criador. Eu quero ser lapidado por tuas mãos. Faz o teu querer em mim. Já não quero ser igual. Hoje eu vivo só pra ti. Me prepara pra te encontrar, Senhor. Cristo vem me lapidar. Eu preciso mais de ti. Vem encher-me com o teu Espírito. Para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Eu fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Eu fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Eu fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Eu fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Eu fui criado para o teu louvor,
Só tu, Senhor, enxergaste o meu valor. Amém. As palmas louvam o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 24 ao 25. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 24 ao 25. Segundo Samuel, capítulo 12, do 24 ao 25. Quem achou, diga glória a Deus. Amém. Diz assim o texto sagrado: o nascimento de Salomão. E Davi consolou Batseba, sua mulher, e foi ter com ela, e deitou-se com ela, e ela deu à luz a um filho, a quem chamou Salomão, e o Senhor o amou. E ele o entregou na mão do profeta Natã, e esse o chamou pelo nome de Gedidias, por causa do Senhor. Amém, queridos? Feche seus olhos, não é? A oração nunca é demais. Pai, nós te agradecemos por essa noite, pela tua palavra, pela tua presença representada pela pessoa do Espírito Santo. Nós não somos nada, não temos nada. Não há nada em nós, Senhor, que te surpreenda ou que mude algo. E nós nos rendemos a Ti mais uma vez, Pai, como já foi louvado e adorado a Ti. Rendemos o nosso coração e pedimos a Sua graça, o poder, a movimentação, a manifestação do Teu Espírito. Que a Tua palavra traga cura mais uma vez neste lugar. Renovação, libertação, transformação. Que não sejam informações, mas que sejam, ó Pai, a verdadeira e boa palavra, que é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Tua palavra é como mel, Senhor. Então fale mais uma vez ao nosso coração. Que cada um que aqui entrou possa sair de alguma forma tocado, diferente, transformado. Que todo fardo seja derramado, derribado no teu altar, aos teus pés. Todo peso, tudo aquilo que quer nos roubar da sua presença, toda desatenção, toda preocupação, toda ansiedade, tudo aquilo que quer, ó Deus, sugar a nossa fé em momentos como esse em que vamos ouvir a sua palavra. Que o teu Espírito Santo fale do menor ao maior. Que a tua palavra, Senhor, venha clara aos nossos corações, trazendo edificação, exortação e consolação, porque esse é o peso da sua palavra. Ela é como uma espada de dois gumes, que vai da divisão da alma e do espírito. Então divide o nosso coração ao meio nessa noite, para que possa ser, ó Pai, tocado pela sua palavra. É a oração do teu povo, da sua igreja, no precioso nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero pregar nessa noite sobre Salomão, um filho do amor de Deus. Salomão, um filho do amor de Deus. Queridos, de acordo com a nossa ótica de ver o mundo, o amor, o prestígio, a honra são oferecidos a pessoas geralmente por merecimento, por razões convincentes para nós, que justas ao nosso entender, para que a gente possa conceder às pessoas o amor, o prestígio, a honra. Geralmente o amor nasce por motivos de merecimento, de afeição. Nós damos o amor que primeiro recebemos, como uma correspondência, uma resposta. Isso dentro da nossa forma de viver, humana, natural. Damos honra a quem adquiriu o direito de tê-la, medalhas, troféus, para quem conseguiu o melhor resultado esperado. É como que fosse um jogo de dar
e receber, mas o dar está condicionado a receber algo. O ser humano não vive sem o amor, sem a honra, sem o prestígio, sem a dignidade. Eu cito como exemplo os animais domésticos, os pets. Então, se você vai comprar um pet, o que você olha? O mais fofo, não é? O mais bonito, o que tem mais pedigree. E o amor nasce agora pela afeição por aquele doguinho, e não tem nada de errado com isso. Outro exemplo é quando nós elogiamos sempre e mais, geralmente pessoas que geram mais resultados, as mais educadas, as mais afáveis, as mais justas ao nosso ver, o que também é natural. Ou seja, o amor em que nós manifestamos por alguém, ele nasce de um histórico de devolução. Eu tenho uma dívida com alguém ou com algo, porque recebi e agora eu demonstro, eu devolvo, eu retorno. Se recebeu, agora eu preciso dar novamente. A honra nasce de um bom desempenho. Quando você vê alguém chegando a lugares honrosos, é natural a gente devotar atenção maior. Às vezes o amor nasce também, o prestígio, a honra nasce por um desejo de compensação. Por algum problema, algum histórico, alguma falta anterior, nós tentamos reequilibrar a balança. E agora damos mais prestígio, mais honra e mais amor para compensar algo ou alguma situação, alguma deficiência. Essa é a nossa forma de amar, humana. Quando nós olhamos para o Evangelho, para Jesus, é totalmente oposto. É o inverso. O amor de Deus vem do seu caráter, da sua essência. O amor de Deus não nasce de um histórico positivo ou negativo. A honra não é dada para o que alcançou mais, o mais forte, o mais habilidoso, o mais polivalente. É um amor incondicional. É um amor que decorre da natureza de Deus. Ele olha para alguém e para nós e simplesmente ama, independente de qualquer situação anterior ou futura. É mais que um gostar. É um amor profundo, transformador, inexplicável. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa tal maneira é um superlativo para dizer é inexplicável. O amor de Deus foi tamanho que ele deu o que ele tinha de melhor para preencher essa lacuna do homem, para resgatá-lo do pecado e de Satanás. Sabe aquela história que eu falei para você do pet, quando você vai comprar? Agora eu vou contar outra história. Sabe aquele pet que você ganhou de alguém? Aquele que apareceu no seu portão, sujo, sarnento, sem um olho? Sabe aquele pet que apareceu sem coleira? E ele parou na frente do seu portão, você olhou para ele, ele olhou para você. Não foi amor à primeira vista, mas foi alguma coisa não deixou você jogá-lo para fora. Talvez a mulher queria, mas o marido teimoso, ou vice-versa. Você acolheu aquele pet sem pedigree, com sarna, machucado, faminto, e por um motivo que inexplicável, você o adotou, cuidou dele, tratou dele, sem receber nada em troca. Você não tem uma carteirinha dizendo que ele é de ascendência X, Y ou Z. Você só tem um carinho. E quando chega o momento dele ir, você sente como se fosse alguém da família. É um amor, é uma afeição incondicional. É como o amor de um pai por um recém-nascido, que já nasce sendo amado, sem ainda ter notas boas na escola, sem ser obediente, sem ser bonito, porque quando nasce geralmente tem cara de quase qualquer coisa, mas não dá para definir.
mas já nasce sendo o quê? Amado. Porque se ama, porque é a essência do que você gerou entre você e a sua esposa. É amado sem ter um histórico de erros ou acertos, porque ainda é um recém-nascido. Assim Deus amou Salomão, sem qualquer histórico. Deus olhou para Salomão e a Bíblia diz que Deus o amou. Quando eu passei os olhos nesse texto, eu fiquei algumas semanas perguntando para mim, por que essa distinção? Por que Deus e o escritor deixou claro que Deus olhou para aquele bebê, filho de Davi e Betseba, e o amou? Porque aquilo ficou tão evidente. Você sabe a história, eu não preciso contar ela inteira aqui, mas para aqueles que estão chegando hoje na igreja ainda não sabem, o contexto do capítulo 11, Davi, ele comete o pior erro da sua vida. Ele vai além dos limites estabelecidos pelo Senhor. Ele agora é um rei estabelecido, ele é um rei famoso, ele é um rei agora que conquistou a paz. Diz a Bíblia que era o momento em que o ano acabou e as guerras estavam novamente em atividade. Ele não vai para a guerra. Em algum momento do dia ele sai para a varanda, ele olha uma moça. A Bíblia diz que ele tinha 10 mulheres, porque a poligamia era uma cultura na época. E ele tinha 10 concubinas. Mas ele olha agora para aquela moça se banhando. Ele manda perguntar quem é aquela moça. E aí dizem, ela é mulher do seu empregado, do seu soldado Urias. E aí ele sai do limite. Ele toma, a Bíblia fala que ele manda capturar aquela moça. Ele se deita com ela, aquela moça engravida. Ele tenta criar uma conspiração agora para esconder o seu erro. Ele chama Urias, tenta ali enganá-lo, e Urias não cai na sua conversa. Urias bebe e logo volta para a guerra, dorme na porta do palácio, a Bíblia diz. Mas ele tinha uma devoção pelo rei que não o deixou voltar para casa. Davi tinha que esconder de alguma forma aquele seu pecado. Diz a Bíblia então que ele tem uma brilhante ideia de resolver o problema. Ele manda Urias ir para a frente da batalha. Além dele cometer uma atrocidade, ele comete um assassinato, a Bíblia diz. E aí vem a notícia, ele resolve um problema, matando Urias de forma sorrateira, contudo desagrada a Deus. Quando vem a notícia que o Urias morre, a Bíblia diz que ele toma agora e casa-se com Betseba. Está resolvido. Tem problemas, irmãos, que nós resolvemos, mas não agradam a Deus. Aquela velha frase que os fins justificam os meios não cabe para a palavra de Deus. Para ele estava resolvido, agora ele ia criar aquela criança, e o pai estava morto, ele ia fazer uma boa ação para uma família. Mas a Bíblia diz que o profeta Natan entra na sala real, e aí lança uma palavra sobre ele, e aí Davi percebe que ele foi revelado o seu coração. E aí uma sentença. A Bíblia diz que a espada não se apartaria da casa de Davi e dentro da sua família. Aquele primeiro filho de Betseba e Davi morre. E nasce então Salomão. Esse é o contexto do menino Salomão. Olha como nasce essa criança. Olha como seriam os comentários ali da corte. Esse menino é filho daquela que Davi tomou. Esse menino é filho daquele que Davi, além de mandar matá-lo, quis esconder. Mas a Bíblia diz que Deus amou Salomão desde criança. Um recém-nascido. Em primeiro lugar, Salomão é filho de um amor incondicional. Em primeiro lugar, Salomão é filho de um amor incondicional. De quem amou primeiro. 1 João capítulo 14, 19. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Quando todos apontaram um canhão para Betseba, quando todos iriam julgar aquela criança que agora
é filha de um casamento problemático. Deus, Ele abre as cortinas da eternidade e decide amar aquela criança desde pequenina. Deus amou a Salomão ainda sendo recém-nascido. Amou porque decidiu amar assim. Um amor baseado no caráter e na essência da graça de Deus. Jeremias 1,5, Deus diz para Jeremias: antes de formar no ventre da sua mãe, eu te escolhi. E antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. O amor do homem depende de um histórico, mas o amor de Deus, ele é primeiro, porque é difícil amar primeiro. Porque você não sabe a trajetória daquela criança, como é que vai ser, se ela vai dar dor de cabeça, se ela vai seguir os passos dos pais. Mas Deus amou aquela criança primeiro. Quero dizer para nós nessa noite, o amor de Deus pela nossa vida, ele é incondicional. Ele te amou primeiro, antes que o homem ou a mulher te amasse, antes que viessem os aplausos ou os xingamentos e as críticas. Deus já nos separou nele e nos amou primeiro. É mais fácil amar por último. É igual o juiz de futebol, você nunca elogia e nem critica enquanto o jogo não acaba. É assim ou não? Amou primeiro, amou sem ter nada em troca. É como Barrabás e Jesus. A Bíblia diz que a multidão pede Barrabás, pede Jesus no lugar de Barrabás, e Barrabás é trocado por Jesus sem ter nada em troca. A vida pela morte. Talvez você entrou aqui nessa noite procurando um motivo, procurando uma resposta, uma validação. Eu quero te dizer nessa noite que Deus já nos amou primeiro. Deus já nos chamou primeiro, antes de qualquer chamado humano, de qualquer pretensão humana. Deus já tinha nos chamado e nos eleito pela graça e pelo sangue e pelo amor de Deus. É como o ladrão da cruz que ganhou a salvação sem nada. É difícil para nós, irmãos, porque nós temos uma cultura de sacrifício, de dor, de retribuição. Fez, tem que pagar, fez, tem que pagar. Não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O ladrão não tinha nada para oferecer, senão apenas um coração aberto para o seu mestre. Talvez você entrou aqui pela primeira vez numa igreja. Eu quero te dizer, querido, não precisa ter nada, você só precisa abrir o seu coração e se entregar a Ele. Hoje mesmo estará no paraíso. Amar primeiro significa que não há nada que façamos para aumentar ou diminuir esse amor, pois ele é antes da vida e depois da morte. Quantos anos vive um ser humano? A média hoje. A média hoje subiu. A Bíblia fala dos 70, dos 80. Deus, Ele tem na palma das mãos dEle escritos os nossos dias. Então Ele escolheu nos amar sabendo de tudo. Desde o ventre da mãe. Talvez você não sabe o nome do seu pai. Talvez você não mora mais com a sua mãe. Mas Deus já nos adotou. Ele nos amou primeiro. Não precisamos de mais nada que não seja crer nessa palavra, que Ele nos amou primeiro. Significa que Salomão não precisou se tornar um rei, um sábio, um estadista, construir um templo, matar os inimigos de Davi, seu pai, casar com 700 mulheres, 300 concubinas. Não, ele foi amado no Senhor antes de tudo isso. Sabe aquela cara de bobo que a gente fica quando a criança está lá no vidro, o pai principalmente? A gente fica com aquela cara, não é assim? Não sabe o que faz, não sabe o que fala. Não sabe como pega. Vai quebrar o pescoço, vai derrubar. É um amor inexplicável. Foi isso que Deus, quando olhou para Salomão,
sentiu. Ele olhou para aquela criança e falou: essa criança tem um pai, tem uma mãe, tem um destino. Eu vou compartilhar com ele os meus propósitos. Eu vou compartilhar com ele a minha vontade. Ele já é amado desde o início. Por isso Jesus disse em Mateus 19:14: deixe-me vir a mim as crianças e não as impeçam, pois dos tais é o reino de Deus, e quem se fizer como elas entrarão no reino de Deus. A criança, ela não tem nada para oferecer no mundo social que vivemos. Pelo contrário, se nós olharmos pela matemática, uma criança dá mais trabalho do que qualquer outra pessoa. Mas nós as amamos porque elas são. Quando Jesus fala para nós tornarmos como crianças, é para o que? Se despirmos da nossa maturidade humana, de querermos colocar Deus dentro de uma caixa, de querermos julgar ou valorizar certas coisas que Deus não valoriza. Como uma criança que é amada pelo que ela é, e ela recebe esse amor. Jesus diz em Mateus 21:16, vocês estão ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim. Vocês nunca leram da boca dos pequeninos e crianças de peito, tirastes o quê? O perfeito louvor. É lindo vermos louvores entoados, músicos, um profissional exercendo a sua profissão com maestria. Você vê cada coisa na internet, coisa linda. Você aplaude, você venera, você se espelha, não é assim? Aquilo que é feito com excelência. Só que Jesus está dizendo que é da criança que ele tira o perfeito louvor, da criança de peito, daquele nenê, daquele bebê, ele extrai adoração e veneração. Sabe o que ele está dizendo? Que ele olha para a essência da natureza humana, daquilo que realmente somos, sem qualquer adereço ou aperfeiçoamento artificial. O que a gente fala da criançada? Me perdoe a palavra. Vem careca, sem dente e pelado, não é assim? Sem nada. E Jesus fala que é dessas crianças que ele tira o louvor perfeito. Ele está dizendo assim que ele ama a essência do homem. E talvez alguém entrou aqui querendo impressionar a Deus de alguma forma, ou se autoflagelando porque não tem conquistado as expectativas que ele mesmo criou, e vive uma acusação diária. Eu quero trazer uma palavra de Deus ao nosso coração nessa noite, querido. Não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Deus nos ama como somos, e o seu espírito vai trabalhando na nossa natureza humana, até chegarmos a um processo de aperfeiçoamento à semelhança de Jesus. Nós somos crianças, irmãos. Ah, pastor, eu já passei dos 7.0. Para Deus também é criança. Ah, pastor, eu tenho 15 anos. Para Deus é nenê. Deus ama quem você é. Não precisa mais nada que não seja a graça e a palavra de Deus e um coração contrito e quebrantado. Quando Davi passou por essa dificuldade na sua vida, ele escreveu o Salmo 53. Ele fala que um coração contrito e quebrantado, Deus não vai desprezar. Um coração moído, destruído, que se achega diante de Deus, não tem como Deus, querido, rejeitar. Sabe aquele filho, irmão, que quebrou aquilo que você mais gostava na casa? Você desce a surra, irmão, porque tem que apanhar. Só que você olha depois, e ele vem ali com aquele coração e pede desculpa, ou ela. O que o seu coração faz, irmão? Derrete.
Tem pai que dá palmada e vai chorar lá na cozinha. Não é assim que a gente faz? Deus, Ele está tirando do nosso coração o perfeito louvor de um coração que reconhece que só a graça lhe basta. Deus olhou para Salomão e falou assim: você não é um rei ainda, você não é um estadista, você não é um homem mais sábio, você é um nenê, mas eu já te amei primeiro. Romanos 8:5, do 7 a 8, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Amém? Pensa a pessoa mais justa que você acha. Você morreria por ele? Por ela? Dificilmente, irmão. Mas Deus prova o seu amor, porque Ele morreu por nós ainda sendo pecadores. Amém? Aqui é um hospital. A gente chega aqui para ser curado, ser ajudado, ser limpo, ser transformado. Amém? Saia daqui nessa noite debaixo de uma unção de cura espiritual, cura emocional, cura sentimental, cura física. Aqui é o hospital de Deus. O Espírito Santo, Ele está com óleo em suas mãos, com uma jarra de óleo, com um vaso de óleo, está derramando entre nós a cura, a graça, a renovação, porque é um amor incondicional. Deus não está esperando condições para nos amar. Ele nos amou primeiro. Quantos creem nessa palavra? Quantos entendem que eu estou pregando? Diga amém. Diga glória a Deus. Segundo, o amor que gerou Salomão. O amor de Deus é um amor imparcial. Um amor, em primeiro lugar, é um amor incondicional. Segundo, é um amor imparcial. Deus não tem ressentimentos com questões passadas. Nós temos. Mas Deus, Ele lança todas as transgressões arrependidas e perdoadas no esquecimento. Deus não deixou de amar Salomão devido aos erros do seu Davi, seu pai. Entre Davi e Deus já estava resolvido. Quando a Bíblia diz que Deus amou Salomão, e Ele dá a criança para o profeta, e o profeta dá o nome de Gedidias, amado do Senhor. Deus está mandando uma mensagem para Davi e para Salomão, que Deus não guarda ressentimentos. Nós guardamos porque nós somos humanos. Mas aquilo que aconteceu entre Davi e Deus já foi resolvido. E agora nada mais interfere entre o amor de Deus e Salomão. Salomão, um filho da graça e do favor de Deus. Deus não responsabilizou Salomão pelos erros do seu pai Davi. Deus escolheu Salomão para suceder a Davi e também a sua mãe para estar na linhagem do Messias. Se você ler Mateus capítulo 1, do versículo 5 ao 6, fala lá: e Salomão gerou Raabe, já Raabe gerou a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, da que foi mulher Urias. Irmão, se eu fosse um roteirista de filme, jamais eu colocaria essa genealogia. Ele está falando no capítulo 1 da ascendência de Jesus, desde Adão. E no versículo 5 e 6, o escritor, o evangelista, faz questão de dizer que de Davi nasceu Salomão, da mulher do Urias. Deus está tratando Salomão com imparcialidade. Ele está dizendo aqui: sou eu e você. O nosso amor, querido, e não vou falar sem qualquer hipocrisia, nós somos parciais. Nós amamos com uma reserva. Nós amamos com um freio de mão puxado. Mas Deus, querido, Ele não responsabiliza o outro. O que nós dissemos sempre? Que a salvação é individual. Sim ou não? O que nós queremos dizer com isso? Que Jesus trata cada um de nós de forma personalizada.
Nós não fazemos quebra de maldição como algumas igrejas aí fazem. Não, porque o meu tataravô, meu bisavô, não, querido, chegou em mim, o sangue e a graça de Deus trouxe transformação, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Quantos entendem essa palavra? O amor de Deus não depende de acertos e erros, de qualidades e defeitos, de boas origens ou ascendências vergonhosas, pois o poder transformador desse amor supera barreiras de qualquer natureza. Deus não está olhando se no meu sangue corre sangue nórdico. O que o Hitler quis fazer? Ele quis criar uma raça ariana, pura para eles, separando as pessoas. Deus não tem nada com isso, irmão. Deus ama o índio, o negro, o branco, o amarelo, todos. Ele fez de dois povos, ele fez um povo. Amém. O amor de Deus. Os judeus se chocaram com Jesus, pois na ótica deles, por serem filhos de Abraão e de Davi, eles tinham que ter privilégios divinos. Jesus, contudo, estava com as meretrizes, os pecadores, os gentios, as crianças, as viúvas, os órfãos, os endemoniados, para salvá-los. Tornou o reino de Deus acessível para quem aceitasse. João capítulo 8 fala de que quando Jesus começou a falar que ele era o Filho de Deus, os judeus ficaram assim: não é possível, ele come junto com as pecadoras, está direto em churrasco com todo mundo, festinha particular. E Jesus diz para eles: dessas pedras Deus pode fazer filhos de Abraão. Ele está dizendo que não é isso mais que faz a diferença. Agora nós temos um sangue, querido, o sangue de Jesus, que unificou a igreja, unificou os povos. Agora não é a posição social, não são os talentos, não são as nossas valências, é o amor de Deus e a sua justiça. Amém, queridos? É muito bom ter o privilégio, querido, de nascer num berço cristão. Eu não tive essa bênção, mas quando se tem, é uma vitória. Você vê os seus pais, a sua mãe, seus primos, seus irmãos comungando da mesma fé, seja numa igreja, na B ou na C. Talvez você está aqui se sentindo deslocado, porque talvez você seja o único da sua casa que serve ao Senhor. Deus não te trata com imparcialidade, você também é filho, o reino também é para você. A graça também te alcançou, e a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus, será salvo você e a sua casa. Então, o amor de Deus é imparcial. No Brasil, o juiz é o mesmo que acusa, que investiga, que defende e que é vítima. Qual parcialidade existe nisso? Deus não. Ele é o juiz. Jesus é o advogado fiel. E o Espírito Santo é o consolador. Quando o sangue de Jesus cai sobre nós, querido, o juiz olha para nós e fala assim: você já foi absolvido. Tire o Juliano do banco dos réus e o coloque agora no banco dos filhos do amor e da graça de Deus. Terceiro, um amor de novos rumos. Um amor de novos rumos. A paixão tem por características a transitoriedade e a instabilidade. A paixão é uma onda revolta, é uma trilha de adrenalina, mas sem uma certeza de destino, pois o que se valoriza é o agora. A paixão humana, ela sempre aponta para agora. É uma trilha que nos enche de dopamina, mas logo acaba. É um fogo alto, mas que logo é apagado. Deus não nos chamou, querido, para as paixões desse mundo. Deus nos chamou para o amor dele, em Cristo Jesus. O amor é um fundamento, aponta sempre para uma direção, para um propósito. Deus e o seu semelhante.
Deus amou Salomão mesmo sendo fruto de um casamento arranjado, decorrente de uma tragédia, da lama. Da lama Deus tira um tesouro, um filho da graça que logo nasce após uma desgraça. Quando Deus ama Salomão, desde a sua pequenez, Ele está dizendo que o amor dele muda a trajetória. Se aquela paixão louca de Davi trouxe uma destruição para sua casa, o amor de Deus agora está virando a página na vida de Salomão. Deus está trazendo para nós nessa noite uma virada de página em graça, em misericórdia e em amor. De uma desgraça, Deus trouxe um filho. O primeiro filho veio a óbito, mas o segundo filho agora é um lugar de afago e misericórdia. Romanos 5, 20 e 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, a fim de que, como o pecado reinou a morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, mas também por um homem entrou a vida. As coisas velhas já passaram. O amor de Deus por Salomão é um sinal de uma segunda chance, de uma nova direção, de um novo rumo. Até quando você vai relutar? Até quando você vai relutar em se aprisionar com o que já passou? Vícios que já não cabem mais, sentimentos que já foram cravados na cruz, desejos que ainda dominam o nosso coração. O amor nos leva, querido, para esse novo rumo em Jesus. Eu não consigo, querido, olhar para uma pessoa que se diz crente, irmão, cristão, e que continua com a mesma forma de viver e pensar. Porque o Evangelho é uma mudança de trajetória diária. Todo dia o Espírito Santo vem e me constrange, nos constrange, a palavra vem forte, e nós vamos mudando dia após dia o nosso rumo. Caímos aqui, levantamos e tocamos novamente, caímos ali na frente, levantamos de novo, até que a gente chegue aonde o Senhor quer que cheguemos. A paixão aponta para um passado, o amor aponta para um destino certo. Um amor que traz dignidade para Salomão e sua mãe. Um amor que vence a rejeição. Irmão, pensa comigo. Como é que seria a vida de Salomão na escola? A palavra é forte, irmão. Como é que seria a vida de Betseba? A Bíblia diz que ela foi capturada pelo rei. Não foi uma escolha dela ir ou não ir. Os soldados invadiram a casa dela e levaram ela. O primeiro filho morre. Uma mãe perdeu um filho recém-nascido. A alma sangra. Porque é algo que foi gerado dentro dela há 9 meses. Quantos de nós geramos sonhos, pensamentos dentro de nós, uma gestação, e por alguma coisa ela se perdeu? Mas o amor, querido, é uma vírgula, onde o pecado põe um ponto final. Deus agora, quando ama Salomão, Ele está dando dignidade para aquela moça, está dando dignidade para aquela criança. Tanto é que o reino não foi para Absalão, não foi para Adonias, o reino não foi para os outros filhos de Davi, foi exatamente daquele casamento conturbado, para entregar o quê? Dignidade. Quantos aqui, irmãos, que posavam na rua, moravam no bar, vida familiar destruída, sem direção, sem destino, agora são
homens e mulheres de Deus? Amém? Quantos aqui que a raiz familiar encaminhava para a morte? Eu sou um deles. Já falei aqui 300 vezes meu testemunho. O meu rumo era a morte, era para ser mais um. Mas o amor de Deus veio, querido, e trouxe dignidade. Eu me lembro, querido, exatamente como se fosse hoje, num culto de sábado. Eu cheguei com os amigos na igreja, na frente da minha casa. E quando eu olho, eu vejo 2 homens trazendo uma mulher, cambaleando. Sabe quem era? Era minha mãe. Tinha acabado de sair do bar, bebeu até cair. Os amigos da igreja fingiram que não viram. Eu não sabia o que fazia. Trouxeram até a porta e eu levei ela para dentro. Deram a paz do Senhor e saíram. Eu com 14 anos de idade. O Jonas era meu líder de jovens. Aqueles 2 jovens, lembram que até hoje o Rafael e a Juliana estavam e o Leonardo não falaram nada. Eu fiquei horrorizado por dentro. No outro domingo eu fui para o culto. Alguém disse assim para mim: o pastor vai te pôr para pregar. Eu falei: não é possível, eu não sei nem. Vai te pôr para pregar. E a igreja me acolheu e me deu dignidade. Hoje eu tenho uma família, tenho filhos, tenho um casamento, não pelos meus méritos, mas por causa que a graça de Deus traz dignidade. Minha mãe está lá bem restaurada, liberta do álcool. Sabe o que é isso? É quando o evangelho entra, o amor de Deus entra, nós se abrimos, querido. Deus dá dignidade. Antigamente caía no pecado, agora cai na palavra, e no poder e no amor de Deus. Deus quer nos dar dignidade, amém, querido? Deus quer nos limpar o nosso nome da boca do povo, quer limpar o nosso nome da sociedade. Deus quer te dar dignidade. Sabe o que acontece hoje? Nós queremos pregar, fazer tantas coisas, mas as pessoas não nos dão crédito mais. Porque a nossa vida desprega a mensagem que fazemos, seja cantada, no teatro, seja o que for. Deus vai nos dar dignidade, querido. O amor de Deus por Salomão curou a rejeição de sua mãe e curou a rejeição do seu filho. Deus falou assim para Salomão: não importa o que aconteceu, eu estou dando para você a chave do reino do seu pai. Seu nome será conhecido por ter sido a linhagem de Davi. E a sua mãe não vai ser escondida, não. Ela vai estar lá. Ela vai estar sendo lembrada que do sangue dela veio o Salvador do mundo para a eternidade. Deus não vai esconder, mas vai trazer a luz para curar. E quarto, para nós orarmos. Isso aqui é lindo. 7:50, me ajuda mais 5 minutos, já vou acabar. Quarto, o amor que gerou Salomão é um amor invencível. 1 Reis, capítulo 3, do 16 ao 28. Não precisa você abrir, mas eu quero contar essa história. Diz a Bíblia que Salomão, após Davi falecer, ele assume o trono. Imagine um menino. Antes dele um monstro reinou, o maior rei de todos, Davi. Agora um menino senta na cadeira. Porque agora, irmão, é fácil você assumir o lugar onde deu tudo errado. Não é assim? Agora, quando você assume um lugar onde deu tudo certo, quase, é mais difícil, porque é uma substituição. Agora Salomão senta no trono, ele pede a Deus sabedoria, e Deus a concede. Primeiro julgamento do juiz Salomão: 2 prostitutas. Está na Bíblia. Trazem um filho vivo e um filho morto, para que Salomão julgasse aquela causa. E a causa era essa. As 2 moças dizem assim: olha, eu tive um filho, nós moramos juntas. Eu tive um filho, depois de 3 dias a minha colega aqui teve o filho dela. Durante a noite eu dormi, ela dormiu, e quando acordei, o filho estava morto no meu colo, e o filho vivo estava com ela. A mãe dormiu e matou a criança asfixiada.
pegou a criança morta e trocou no colo da criança viva. A mãe verdadeira, que está com a criança que não é sua, que está morta, diz assim: essa criança não é minha. Para resolver aquilo, levam para o juiz Salomão. E contam a história. Salomão olha para aquela situação e fala assim: está fácil, tem segredo. Pega a peixeira, pega o vivo, corta no meio, vamos agradar todo mundo. Dá um pedaço para uma mãe, um pedaço para outra mãe, todo mundo sai feliz. Eu vou repetir, querido, nem sempre nós resolvemos os problemas. Nem sempre que resolvemos os problemas estamos agradando a Deus. Talvez você está resolvendo muitos problemas da sua vida, na unha, na sua força, no seu intelecto, na sua persistência. Deus está nos chamando nessa noite a colocar na mão dEle, para que Ele resolva, para que Ele tome as rédeas. Quando o soldado traz a espada e vai passar na criança viva, a mãe diz: não mata. Eu prefiro que ele viva com ela do que morto comigo. O instinto daquele amor materno venceu o instinto daquele coração egoísta, impessoal, indiferente. Quando Salomão usa essa sabedoria, ele está usando na verdade uma experiência que ele teve com o amor de Deus. Porque ele sabia o que era ser amado desde sendo criança, não sendo ninguém, de uma história conturbada. E ele sabia que assim como Betseba amava e faria tudo, mesmo que ele não ficasse na corte real, aquela mãe que tinha o nenê vivo não permitiria que aquela criança fosse morta, dividida em dois. Então aquele amor de mãe brotou e mostrou de quem era aquela criança. Salomão, por ter sido alvo desse amor de Deus, ainda quando criança, ao julgar aquela causa das duas mães, pela sabedoria de Deus, apelou para o amor incondicional da mãe, para salvar aquela criança e retorná-la à sua mãe. A Bíblia diz que quem muito é perdoado, muito ama. Sabe o que salvou aquela criança? Foi o amor de uma mãe, que é o único amor que se compara ou chega de longe ao amor de Deus. É um amor que vence a morte, que vence a espada, que vence o egoísmo humano de uma mãe que preferia cortar no meio e ver as duas sem a criança do que ver a outra por causa de um desleixo seu. É um amor que vence o egoísmo, que vence tudo, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é o amor de Deus, querido. Salomão sabia que o amor daquela mãe não podia enganar, não podia falhar naquele momento. Assim como ele viveu em sua vida o amor incondicional de Deus, tudo vai falhar debaixo desse céu, querido, mas o amor de Deus jamais falhará. Amém, querido? Quando a espada vai descer para matar aquela criança, o amor de Deus, encoberto pelas mãos daquela mãe, diz: não mata. Salomão diz: pega a criança e dá para essa aqui, porque essa é a mãe. A Bíblia diz em Romanos, e eu quero finalizar aqui, 35, 39, capítulo 8. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quantos creem nessa palavra? O amor de Deus é invencível, querido. É por isso que você está aqui de pé até hoje. É por isso que eu estou aqui de pé. É porque o amor de Deus é esse amor violento, esse amor poderoso, que nada pode vencê-lo. Os reis aí podem esbravejar, as nações podem se tumultuar, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O amor de Deus lança fora o medo. Amém.
Como disse o escritor, se eu te amar, Deus, por medo do inferno, me mande para o inferno. Se eu te amar, Senhor, querendo ir para o céu, não me deixe ir para o céu. Mas se eu te amar pelo que tu és, Senhor, não me deixe nem um minuto da minha vida se afastar da sua presença. Ah, querido, eu não estou nem aí com o inferno, com o céu, eu quero estar com Ele. Porque o céu dele é aqui, a presença, a paz, a alegria, o gozo, a libertação, a verdade, o seu evangelho, a sua graça, a sua misericórdia. O céu é só uma extensão, é só uma extensão. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. E aí eu vejo crentes que ficam correndo atrás do dia da vitória, da campanha, do profeta, saindo da igreja por qualquer motivo, quando esquecem que Deus já o amou e que o amor já venceu todas as coisas. Amém, querido? Eu encerro as minhas palavras nessa noite dizendo para nós que o amor de Deus foi derramado em nós pela pessoa do Espírito Santo. Amém? Receba o amor de Deus nessa noite. As pessoas estão procurando lá fora serem notadas, serem validadas. Nós já fomos notados pelo Senhor. Ele diz que quem olhou para Ele não foi confundido. Todos atrairei a mim. Você que tem filhos que estão afastados do Senhor, querido, ore, 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 busque o Espírito Santo, porque a semente de Deus está lá e Ele vai atrair ele de novo para perto. Ele é um Salomão de Deus, um amado do Pai. Você que está aqui, mulher, que seu esposo talvez nem saiba onde está agora, ele vai ser atraído pelo amor de Deus. Você, homem que está aqui, que talvez sua esposa está longe, ela vai ser atraída pelo amor de Deus, pela graça e pela paz do seu Espírito. Amém? Vamos ficar de pé nessa noite. Ministério do Louvor, por gentileza. Amém, queridos? Você crê nessa palavra? Feche seus olhos. Eu sinto uma presença de Deus nesse lugar. Há um ambiente de cura, de transformação entre nós. Porque aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade, libertação. O Espírito Santo, ele pede licença. A irresistível graça de Deus, ela é irresistível. Mas ela precisa que você abra o seu coração para o Espírito Santo, para a palavra. Apenas aceite o amor de Deus. Nós somos aquele ladrão que caiu no caminho. Passou o sacerdote longe, passou o levita longe. E aí chegou um samaritano, pegou aquele moço que apanhou dos ladrões, levou até um lugar, derramou óleo nas suas feridas, pagou a conta e foi-se embora. Não deu para pagar, não deu para devolver o dinheiro, mas deu para lembrar que no pior momento da sua vida, Deus mandou alguém. Se lembre nessa noite que Deus já mandou tantas pessoas para nos resgatar em tantos lugares, em tantas situações. E quando Ele não mandou alguém fisicamente, Ele mandou o seu Espírito, a sua palavra. Salomão exalou aquele amor naquele trono e salvou uma vida. O mundo será salvo pela mensagem do amor. Não vai ser pelas atividades, não vai ser pelos cronogramas, não vai ser pela nossa força. Tudo isso é importante, mas a Bíblia diz que nós seremos reconhecidos pelo amor de Deus, uns pelos outros. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu vou vou orar sempre eu não cumpro, mas hoje eu vou cumprir. Vou orar em 10 minutos, são 8h03. Você vai sair do seu lugar, vir até próximo do altar. Nós vamos orar pela sua vida. Você que entrou aqui, ouviu essa palavra e quer receber esse amor, esse toque de Deus, você vai sair do seu lugar. Você que entrou aqui com qualquer tipo de enfermidade e acredita no poder da fé, você vai sair do seu lugar e vir aqui. Você que está passando por dificuldades, seja de qual for a natureza, enquanto o louvor adora Jesus, você vai vir, venha.
Hoje é a noite de um rumo novo para a nossa vida. Amém. Vamos louvá-lo. Tu és santo, Jesus. Tu és maravilhoso. Tu és incomparável. Tu és minha vida, Oh, Pai. Jesus, és meu amigo, Aleluia. e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em Isso, mim. saia do seu lugar, venha. Sou como um vaso Feche de seus olhos, barro, coloque a mão no seu coração. pronto a ser quebrado. Óleo de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinza. Como aquele moço que o pai deu um anel, uma sandália, a tua roupa nova, presença, uma roupa nova. É tudo que eu preciso. Isso. Se você puder abraçar quem está do seu lado, pegar na mão dele, o amor de Deus vai se A manifestar tua aqui, presença, ser transmitido. Santo, santo, santo. é o meu maior valor. Sim, Pai. Atrai o meu coração, Lindo Jesus, lindo Jesus. atrai o meu coração. Louvado seja o teu nome. És tudo que eu quero. Tudo, Jesus. Diga para ele. Atrai o meu coração, Lindo Jesus, amado da nossa alma. atrai o meu coração. Seja tocado agora. Seja tocado agora. Eu posso te tocar. Lindo Jesus amado. Aleluia. Tu és minha vida, Diga para ele. Jesus. Ele é tudo o que você tem. És meu amigo, Seja cheio do amor de Deus, da graça. e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Oh, amado Jesus. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Pai, em nome de Jesus, nós cremos, nós recebemos, ó Deus, e além de sentirmos, nós temos a convicção do seu amor, Pai. O Senhor não precisa provar nada, porque o Senhor já provou o seu amor, Pai, entregando a sua vida
por nós, sem ainda sermos nascidos, Pai. Esse amor que atravessa gerações. 21 séculos foram atravessados e esse amor não foi vencido e jamais será vencido, Pai. As línguas passarão, profecias passarão, mas o seu amor permanecerá para sempre, Pai. Teu amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta, Pai. Então derrame nesse coração agora o teu amor, Jesus. Ah, Pai, o teu amor restaurador, o teu amor renovador, curador, Pai. Esse amor, Deus, que nos compreende incondicionalmente, Senhor. Derrame agora a tua graça sobre cada vida aqui representada. Ministérios, famílias, casamentos, filhos, netos, pais, avós. Cobre agora, Pai, do menor ao maior. Protege-nos com essa graça maravilhosa, Senhor. Nos faz entender que já fomos aceitos e eleitos pela graça em Cristo Jesus. Se entrou alguém aqui enfermo, Pai, eu oro agora. Visite agora, Pai, esse órgão enfermo, essa vida, esse corpo, Senhor, os ossos, vértebras, Senhor, ligações, ligamentos, da planta dos pés ao alto da cabeça, Senhor. Derrama agora o teu óleo, a tua graça, a tua unção, Pai. A unção que quebra o jugo, Senhor. Todo espírito de enfermidade seja agora repreendido em nome de Jesus. Tudo aquilo, Senhor, que é do inimigo, que é do diabo, seja retirado, Pai, pelo poder do teu sangue, Senhor. Desinflama agora todo o mal, Pai, e traga graça, traga alívio. Oramos por aqueles que estão acamados, ó Deus. Visite agora os nossos idosos, ó Pai. Cobre eles com teu alívio, elas com teu alívio, com teu cuidado, com teu amor, ó Deus. Fortalece as mãos que cuidam, fortalece os corações e mentes, as famílias, ó Deus. Que eles sintam o conforto de Deus, que eles sintam a graça, o amor poderoso do Senhor. Oramos pelas famílias enlutadas, ó Deus. Que o teu amor acoberte, que o teu amor cubra esses corações. Tu és a esposa o esposo da viúva, o pai do órfão. Tu és a nação do estrangeiro. Tu és o pão do faminto, a água do sedento, Pai. Cobre essas vidas necessitadas agora. Visita os lares, ó Deus. Visita os corações, renovando a esperança da salvação, a vida eterna nos corações, a palavra de uma vida eterna. Para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? Casamentos, matrimônios aqui representados, os filhos que vão voltar à escola, cuida, protege, encaminha, Pai, debaixo da graça. Ah, Senhor, que o teu Espírito Santo inflame os nossos corações diariamente a esse amor, Deus, a essa busca, esse amor inicial. É a nossa oração. Com os olhos fechados ainda. Isso, com os olhos fechados. Você que nunca fez isso na sua vida e quer entregar a sua vida ao Senhor, quer dar um passo em relação a Jesus, ao seu caminho, e você nunca fez isso e deseja fazer nessa noite, levante a sua mão onde você estiver. Eu quero orar pela sua vida. Alguém que deseja entregar o seu coração ao Senhor, alguém que deseja retornar aos caminhos do Senhor, alguém que se afastou do caminho da graça, mas que sabe que aonde você for, o amor de Deus te alcança e te protege. Amém. Te agradecemos, Senhor, por essa noite na sua presença. Te bendizemos e te louvamos. Que Deus te abençoe poderosamente. Vá em paz, vá abençoado. Essa semana o Senhor está guardando os seus projetos, seus pensamentos, as suas decisões. O amor de Deus está agora cobrindo a sua casa, suas ferramentas, o leito que você dorme, a casa, a mesa que você come, está sendo exalada com a vida e com o amor de Deus. Isso não é uma religião emocionalista, não, é a fé de uma igreja que marcha em direção ao seu amado, porque nós somos dele e ele é nosso. Quantos acreditam nisso? Aplauda bem forte ao Senhor. Que Deus te abençoe.
Amém. Vamos agradecer. Estenda suas mãos. Vamos encerrar o culto. Pode voltar para o seu lugar, tranquilo. Nós vamos dar um encerramento aqui. Deus abençoe o louvor. Maravilhoso. Deus abençoe. Pastor Jones, que esteve na direção do culto. Os irmãos lá do som, da mídia. Deus abençoe muito a vida de vocês. A Giovana, que esteve louvando. As professoras que cuidaram das crianças, monitoras, os diáconos que estiveram trabalhando ali na sua escala, todo o conselho, que Deus retribua, abençoe a obra das suas mãos, e que você seja bem-aventurado, amém, querido? Eu estou sem vontade de terminar, irmão, mas se eu continuar, só fica eu aqui, então nós vamos acabar por uma vírgula nesse culto. Quarta-feira tem a continuação. Domingo novamente estaremos aqui pela manhã na escola bíblica e à noite mais um culto de celebração. Amém, queridos? Pedidos de oração: Célio Trindade Exame, Esther Molinari, Helena de Almeida, Alice de Lima e Zulema e família. A irmã Zulema perdeu o esposo e nós continuaremos em oração. Amém, querido? Vamos agradecer, orar por esses pedidos rapidamente, e você vai continuar orando na sua casa também durante essa semana. Pai, obrigado, Senhor. Nós não merecemos tamanho amor, tamanha graça e misericórdia. Não nos deixe esquecer, Deus, todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós. Pai, oramos por esses pedidos de oração. Ajuda, Senhor, que os teus anjos, ó Deus, alcancem essas vidas, a tua mão poderosa, que eles sintam o carinho da igreja através da oração e do poder do Espírito Santo. A dona Marina, que está em recuperação, a dona Esther, a dona Helena, a dona Alice, cobre com a tua misericórdia. A Zulema, Senhor, que está atravessando esse momento difícil, Pai, perdeu a filha, agora o esposo. Senhor, abrigue aquela casa. O Gabriel que aqui está, seu pai, todos, ó Deus, que eles sejam visitados pela boa mão do Senhor. Cuida de nós, Senhor. Nos ajude, Pai. Que o teu Espírito nos conduza debaixo da sua vontade. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Estenda as mãos. Que o grande amor de Deus, a maravilhosa graça de Jesus e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja sobre a sua vida e a sua casa, hoje e para sempre. Eu digo amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Que Deus te abençoe. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor.